Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, sou professor e fundador da Medsco, e no vídeo de hoje aqui na Medsco nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para nossa prática clínica, que é extremamente comum no nosso dia a dia, especialmente para quem trabalha em pronto-socorro, que são as crises hipertensivas. Esse é um tema, inclusive, que passou por atualizações recentes nas últimas diretrizes aí de hipertensão arterial sistêmica aqui no Brasil. E se você não viu essas últimas atualizações, fique tranquilo, porque nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esse tema, inclusive de modo atualizado, conforme as últimas diretrizes. Antes de começarmos essa aula, eu peço para você divulgar esse conteúdo, divulgar a Médico, nos seguir em todas as redes sociais, cujo nosso arroba é @médico.oficial, onde você vai ter acesso diariamente a diversos conteúdos sobre medicina para realmente aprender cada vez mais sobre assuntos pertinentes para nós, futuros médicos ou já médicos formados. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa aula falando justamente sobre uma das principais alterações desta última diretriz, que é a definição das crises hipertensivas. Então a gente vai ter 3 grandes grupos daquele paciente que está com a pressão arterial aumentada. Então eu tenho aqui, né, um paciente que é chamado de pseudocrise hipertensiva, que é quando eu tenho uma elevação da pressão arterial devido a fatores externos. Isso que é muito importante nós identificarmos. Então, nós temos alguns estímulos, por exemplo, dor, ansiedade, raiva, que podem aumentar a pressão do paciente. E neste contexto, na pseudocrise hipertensiva, é importante a gente lembrar que essa elevação da pressão arterial, ela é uma elevação que ela não causa lesão de órgão-alvo e não causa risco direto à vida do paciente. E neste contexto de pseudocrise hipertensiva, a gente vai ver que a identificação desses fatores é muito importante, porque o tratamento vai envolver justamente tratar estes fatores secundários desencadeantes dessa pressão arterial aumentada. Além disso, nós temos aqui uma grande atualização, que nós substituímos a antiga urgência hipertensiva por um outro termo, que a diretriz traz como elevação importante da PA sem LOA, ou seja, sem lesão de órgão-alvo. Então, a antiga urgência hipertensiva agora é chamada por este nome. E a gente vai ver que, inclusive, isso vai ter repercussões no tratamento da condição. Então, a elevação importante da PA sem LOA, ela é caracterizada por aquele paciente que apresenta uma pressão arterial sistólica maior que 180 e ou uma pressão arterial diastólica maior que 120 milímetros por mercúrio. É importante diferenciarmos que, na elevação importante da PA sem LOA, nós não temos lesão de órgão-alvo e nós não temos risco de vida para esse paciente. Então, é um paciente que ele está com a pressão desregulada e exclusivamente isso. Ele não tem nenhum órgão que está sofrendo de modo agudo, né, às custas dessa pressão arterial aumentada. E por fim, nós temos aqui a emergência hipertensiva. E aqui que de fato entra os nossos estudos, né, que deve ser o nosso alvo de dedicação, porque é justamente nessa condição que o paciente ele tem risco realmente à vida. Então nós temos que ser capazes de diferenciar uma emergência hipertensiva de situações, que não apresentam gravidade iminente ao paciente, como a pseudocrise hipertensiva e a elevação importante da PA sem LOA. Uma vez identificado aí uma emergência hipertensiva, nós temos que estar aptos, né, a tratar rapidamente essa condição, porque é uma condição potencialmente fatal para esse paciente. Então a emergência hipertensiva, ela também vai ser aquele paciente que tem uma PA, sistólica maior que 180 e ou uma PA diastólica maior que 120. Então perceba que neste aspecto de corte da PA, é a mesma coisa da elevação importante da PA sem lua. Porém, aqui entra o pulo do gato. A grande diferença, né, da emergência hipertensiva é a presença de lesão de órgão-alvo e o paciente ele apresenta um risco, realmente, né, de agudo, de sofrer ali alguma condição grave de vida, tá bom? Então, essa aqui são as principais definições. Lembrando que a pseudocrise hipertensiva, ela é qualquer pressão arterial elevada. Então, percebam que eu não coloquei aqui uma nota de corte, né, um valor de corte, não. Qualquer pressão elevada, às custas de um fator secundário, ela é caracterizada uma pseudocrise hipertensiva, tá bom? Já a elevação importante dela ela vai se diferenciar da pseudocrise hipertensiva por conta que ela vai ser essa pressão acima de 180 por 120. Lembrando também que aquele paciente que ele chegou para você com uma PA elevada, por exemplo, 15/11, ou então 16/9, alguma coisa assim, que não tem lesão de órgão-alvo e não tem um fator secundário, né, então não tá com dor, não tá ansioso, não estava fazendo exercício físico, o diagnóstico desse paciente não é pseudocrise hipertensiva, é hipertensão arterial sistêmica não controlada, tá bom? Então a gente tem que fazer essas diferenciações aí para facilitar a nossa condução clínica que virá a seguir. Falando rapidamente sobre epidemiologia, a gente tem que lembrar que a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma das principais condições de saúde crônica da população mundial, então ela atinge cerca de 30% da população adulta.
Apesar de que nós temos um número crescente, de pacientes, com hipertensão, que não estão na fase adulta, então, por exemplo, crianças mesmo, né, adolescentes, jovens. Lembrar que entre os hipertensos, apenas 20 a 30% têm um controle adequado da PA. Então é uma porcentagem muito pequena. Se a gente for pensar que é uma doença que atinge milhões de pessoas, dessas milhões de pessoas, 20 a 30% têm controle adequado. As outras 70 a 80% têm uma pressão inadequada, que não está tomando a medicação correta, ou então o paciente não está tratando, né, não tem diagnóstico ainda. Então é um valor muito alto e que a gente tem que lutar para melhorar isso aí. Lembrar que, além de ser, né, uma doença extremamente relevante, as complicações dela são relevantes, tais como a crise hipertensiva. Então, cerca de 5 a 1%, que é um valor muito grande também, das consultas no pronto-socorro, ele tem como a queixa principal a PA muito elevada. Então é um número de consultas extremamente volumoso. Ou seja, em um plantão que você atende, 100 pacientes, você, no mínimo um deles, vai ter essa queixa de PA muito elevada. Além disso, também, né, lembrar que dessas, queixas de PA muito elevada, a maioria são pseudocrises hipertensivas ou hipertensão severa sem LOA. Então, graças a Deus, as emergências hipertensivas, que é aquele quadro mais grave, eles representam apenas cerca de 20 a 25% dos quadros, que também é um número grande, pensando que, né, esses 20 a 25% é 1% de todas as consultas no PS. Então, no final das contas, é um número muito grande de pacientes também. Além disso também, né, vamos sempre lembrar do perfil típico brasileiro, que tem, a hipertensão arterial. Então é uma idade, né, um pouco mais avançada, a partir dos 55 anos de idade, apesar de que eu falei para vocês que esse é um valor que cada vez mais está mudando, então cada vez mais precocemente nós temos pacientes sendo diagnosticados com hipertensão, às custas de má alimentação, comorbidades, etcétera. Temos um predomínio na população negra e parda, e é muito comum, né, na população de baixo nível socioeconômico e escolaridade. Isso aqui entra, por exemplo, a questão de alimentação. Quando a gente pensa, então, nas etiologias da crise hipertensiva, nós vamos pensar em quais fatores que vão aumentar, essa pressão de modo agudo. Então a gente tem, por exemplo, a ansiedade, o estresse agudo, né, que é uma causa comum da pseudocrise hipertensiva, a dor intensa, uso recente de substâncias estimulantes, então, por exemplo, cafeína ou até mesmo drogas, a técnica inadequada de medida ou o jaleco branco. Então é importante que eu meça a pressão do paciente adequadamente, senão eu posso estimar ela para cima e posso diagnosticar erroneamente uma crise hipertensiva. A crise convulsiva, síndrome de abstinência alcoólica ou de drogas, má adesão ou suspensão abrupta de antihipertensivos. E eu ressalto essa aqui para vocês. No dia a dia do pronto-socorro, a gente vê que a grande maioria dos pacientes que chegam até nós com uma crise hipertensiva, muitos deles são justamente pacientes que não estão tomando as medicações de modo adequado, ou que simplesmente pararam de tomar por conta própria. A dieta hipersódica também é fator de risco e uma etiologia comum, hipertensão intracraniana, gravidez ou puerpério, dissecção aguda de aorta, AVC isquêmico ou hemorrágico, o edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca aguda hipertensiva, síndromes coronarianas agudas, como por exemplo o IAM, eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, né, que entra aqui um pouco na questão da gravidez e puerpério, crise adrenérgica, IRA e também a hemorragia alveolar. Como é que é a clínica, então, da pseudocrise hipertensiva? Então, relembrando o conceito, a pseudocrise hipertensiva é qualquer elevação da PA, então não precisa ser acima de 18/12, em que eu não tenho lesão aguda de órgão-alvo e não tenho, risco à vida desse paciente e que é causada por um fator, né, secundário. Então o paciente está com dor, está com ansiedade, está com estresse. E a tendência, né, da pseudocrise é justamente reduzir após o repouso ou controle do fator gatilho. Então esse paciente vai chegar até mim com queixas inespecíficas e secundárias, ele vai chegar agitado, vai chegar com uma dor aleatória, com uma ansiedade, tá. Então vai chegar com sintomas não específicos para algum evento cardiovascular, por exemplo. Eu não tenho sinais objetivos, laboratoriais, etcétera, de lesão de órgão-alvo, e o exame físico também é inconclusivo, né, inespecífico para lesão de órgão-alvo. Já quando eu falo da clínica, da elevação importante da pressão arterial sem LOA, que é a antiga urgência hipertensiva, eu vou pensar já que um paciente que ele tem uma pressão acima de 180 por 120, sem lesão aguda de órgão-alvo. Então é um paciente que ele não tem risco imediato de vida. Geralmente ela vai ser assintomática, então muitas vezes você vai estar consultando o paciente por outro motivo, você vai lá, mede a pressão e ele está com a pressão elevada, porém esse paciente ele pode sentir alguns sintomas, que também são sintomas meio inespecíficos. Então cefaleia, dor na nuca, tontura, tinnitus, né, zumbido, mal-estar, pode ter epistaxe leve, ansiedade e outros. Então são sintomas também bem inespecíficos.
E o exame físico também vai ser sem alterações relacionadas à lesão de órgão-alvo. Já quando eu falo da clínica da emergência hipertensiva, é que eu tenho que tomar muita atenção, porque é justamente esse paciente que eu não posso deixar de identificar, não posso deixar de tratar. Se eu por acaso comer mosca numa pseudocrise hipertensiva, tudo bem, né, assim, entre aspas, mas tá tudo bem. Você vai, teoricamente, não causar nenhum dano agudo naquele paciente. Agora, se o paciente chegou para mim com uma emergência hipertensiva e eu não faço um diagnóstico rápido, esse paciente vai vir a óbito ou então vai ficar com sequelas, vai ter alguma complicação de saúde muito grave. Por quê? Porque justamente a emergência hipertensiva, ela é uma elevação da PA acima de 180 por 120 e ela tem lesão aguda de órgão-alvo. Então aquele paciente que está tendo AVC, que está infartando, que tem dissecção aguda de aorta, então é um paciente grave. Lembrar que qualquer sintoma, né, que me leve a pensar em lesão aguda de órgão-alvo, eu tenho que investigar justamente para confirmar o diagnóstico ou descartar. Então, quais são os sintomas, que me dão indícios de lesão de órgão-alvo? É aquele paciente que chega pra gente com essa pressão, né, aumentada e tem alteração do nível de consciência, déficits focais, então, por exemplo, sintomas de AVC, convulsões, papiledema, que é o edema, né, do nervo óptico. Os sintomas também cardíacos, né, então dor torácica típica, dispneia, taquicardia, síncope ou pré-síncope, tinnitus pulsátil. Paciente que tem sinais também de lesão renal, então oligúria ou anúria e hematúria. Cefaleia, escotomas, dor epigástrica, além disso ele pode ter também epistaxe maciça, hemoptise e já citei também a dispneia. E o exame físico ele vai vir com alterações características de lesão de órgão-alvo, que a gente vai ver a seguir. Então tá, a gente deu um esboço aí sobre a apresentação clínica desses pacientes, agora a gente vai fazer aqui uma anamnese para esse paciente. Então, chegou para mim o paciente no pronto-socorro, aferi a pressão dele, a pressão tá aumentada. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicialmente investigar sinais e sintomas que são de alarme na crise hipertensiva, que são justamente esses que eu citei para vocês. Vou verificar se esse paciente tem história prévia de RAS. Isso aqui é muito importante, porque se ele não tiver história prévia de RAS, eu tenho que pensar, né, talvez em encaminhar ele posteriormente para fazer um diagnóstico. Tenho que avaliar comorbidades e medicações em uso. Isso aqui é muito importante, porque comorbidades, isso pode aumentar o meu risco cardiovascular, pode me mostrar possíveis lesões de órgão-alvo. Então, se é um paciente que ele já tem histórico de AVC, opa, eu tenho que pensar, talvez ele não tenha, talvez ele esteja fazendo um outro AVC. E as medicações em uso, elas são importantes, porque vai me indicar justamente quais comorbidades esse paciente tem também, e vai me mostrar se ele está tratando adequadamente ou não. E claro, questionar também sempre a questão da irregularidade ou suspensão de medicações. Então, muitas vezes o paciente ele é hipertenso, mas ele fala: "Ah, eu tomo só quando minha pressão está baixa", né. Esse paciente é clássico, né: "Não, só tomo quando começa a passar mal". E aí chega lá para você o paciente do pronto-socorro com uma pressão de 20/11, 20/12, etcétera. Investigar também o uso de substâncias, especialmente, né, drogas, álcool, tabaco, cafeína, então substâncias que são, né, estimulantes e, investigar as prováveis causas etiológicas. Então, como eu falei para vocês, é que é muito interessante a gente avaliar a pseudocrise hipertensiva. Então, muitas vezes, um paciente que ele tá com abdômen agudo, ele tá fazendo crise hipertensiva não é porque ele tá hipertenso, não é porque ele tá tendo um infarto, mas é porque a dor do abdômen agudo tá aumentando a pressão arterial dele. Então é sempre importante a gente fazer a diferenciação, né, das prováveis causas etiológicas. No exame físico inicial desse paciente, então eu tenho que fazer um exame físico completo, justamente para avaliar esse paciente como um todo e descartar prováveis lesões de órgão-alvo. Então afiro, né, os sinais vitais, lembrar de pegar a PA em ambos os braços, porque isso pode ser um indicativo, por exemplo, de PA, se a PA estiver muito alterada, pode ser um indicativo de certas condições, como a dissecção aguda de aorta. Vou avaliar a questão neurológica do paciente, então se ele está consciente, se ele está apresentando algum déficit focal, papiledema, avaliar a fundoscopia se eu tiver habilidade para fazer, exame cardiovascular completo. No respiratório, né, sempre avaliar também, porque a gente pode estar diante, por exemplo, de um edema agudo hipertensivo, então avaliar sinais de esforço respiratório, avaliar a ausculta pulmonar. A função renal, né, verificar edema, verificar também alterações urinárias, perguntar se o paciente está urinando normal, se diminuiu a frequência de ir no banheiro, como é que está a cor, a concentração do xixi. Se a mulher, né, ela tem possibilidade de estar grávida, sempre importante nós avaliarmos edema, sempre importante nós avaliarmos a possibilidade de gravidez e a dor em hipocondriurêmica, porque podem, né, predispor aí, perdão, podem pressupor uma provável eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. E a avaliação geral do paciente, então avaliar epistaxe, hemoptise, presença de petequias e etcétera. Os exames complementares aqui, eles vão ser solicitados à medida que eu suspeitar de uma determinada etiologia. De maneira geral, o eletrocardiograma é o exame que a gente vai, solicitar para todo mundo que chegou com uma pressão aumentada e sintomática, porque ele vai mostrar pra gente, né, ali, por exemplo, a possibilidade de infarto agudo do miocárdio e outras condições que a gente consegue observar no eletro.
Agora, além do eletro, vai depender muito da etiologia que eu tô pensando. Então, se é um paciente que ele tá com dispneia, por exemplo, e a ausculta, né, tem alguma alteração, ou mesmo que não tenha alteração, eu posso pensar em pedir um raio-x de tórax, por exemplo, pra avaliar, edema agudo de pulmão. Se é um paciente que eu suspeito que ele tá com edema agudo ou então, com uma insuficiência cardíaca descompensada e etcétera, um BNP, NT-proBNP. Se é um paciente que eu penso que ele pode estar infartando, eu posso pedir um eletro, posso pedir uma troponina, um CKMB. Posso pedir também hemograma, né, pra avaliar principalmente causas secundárias. A função renal também, se esse paciente tiver sinais e sintomas de, lesão aguda renal, né, então, por exemplo, tiver demasiado, tiver, com alteração, né, urinária, então, função renal, EAS. A gasometria vai ser pensando se esse paciente estiver instável para avaliar, né, a oxigenação e acidose metabólica, ou até mesmo respiratória. A TC de crânio sem contraste, se é um paciente que ele tem sintomas neurológicos, então pensando, por exemplo, no AVC. A angio-TC ou angio-ressonância, também pensando aí em aspecto de AVC. O ecocardiograma transtorácico, né, avaliar aí, dissecção aguda de aorta, comprometimento cardíaco, etcétera, e exames laboratoriais adicionais conforme for necessário. Então, revisando aqui, é lembrar que eu vou solicitar os exames conforme for a minha suspeita. Se é um paciente que eu estou perdido, eu peço um pouco mais de exames aí para, né, pecar um pouco por excesso, mas o ideal é que eu tente direcionar, né, a minha investigação. Lembrando que o eletro aí ele vai ser, né, o principal exame que a gente vai solicitar, justamente porque ele tem uma visão muito clara aí de diversas condições agudas e potencialmente fatais do coração. Então agora a gente viu aí a questão da anamnese, vimos um pouco da clínica, etcétera. Vamos falar aqui então do manejo dessas condições. Começar falando sobre a pseudocrise hipertensiva. Então relembrando mais uma vez para não ter erro, a pseudocrise hipertensiva é aquele paciente que está com a pressão arterial aumentada, é não necessariamente acima de 18/12, e é um paciente que ele não tem lesão de órgão-alvo, não tem risco eminente de vida, e é um paciente que ele também tem essa pressão aumentada às custas de um fator secundário. Então não é aquele paciente, simplesmente hipertenso, ele tá com a pressão aumentada porque tá acontecendo alguma coisa com ele. Por exemplo, uma dor forte, uma ansiedade, uma agitação e etcétera. Como é uma condição causada por um fator secundário, eu tenho que tratar a causa base, eu tenho que tratar esse fator secundário. Então, por exemplo, se é um paciente que está ansioso, eu dou para ele um benzodiazepínico, então um clonazepam, né, umas gotinhas ali para acalmar ele. Se é um paciente que está com dor, por exemplo, sofreu um trauma, quebrou um osso, está com uma dor enorme, frequência cardíaca nas alturas, as custas dessa dor, né, a PA também aumenta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tratar a dor do paciente. Então aqui a regra é tratar a causa base do paciente. E pensem sempre nisso, tá? Pensem sempre que pode ser uma causa secundária. Se o paciente já é hipertenso e ele está sem a medicação, eu vou então reiniciar essa medicação de modo ambulatorial. Então, se ele toma losartana, eu vou orientar ele a comprar losartana e voltar a tomar losartana. Vou encaminhar esse paciente para o postinho de saúde, né, para o ambulatório de cardiologia, para que ele possa ser reavaliado, para que ele possa, né, ajustar o tratamento dele. Vou orientar em relação à adesão do tratamento e mudança de estilo de vida. Também orientar, né, em relação a sinais e sintomas de alarme, porque talvez naquele momento da consulta o paciente esteja ok, mas ele vai para casa, tem um pico hipertensivo, passa mal, você tem que orientar que ele precisa voltar. E se é um paciente que eu suspeito que ele é hipertenso, ou que ele já é hipertenso, mas eu suspeito que esteja desregulada, né, eu vou solicitar para ele um MRPA ou um mapa, para de fato verificar esses níveis pressóricos de modo mais eficaz. Então, na pseudocrise hipertensiva, não tem necessidade de terapia antihipertensiva. Eu não vou fazer um captopril para esse paciente. Por quê? O problema dele não é uma hipertensão, propriamente dita. É uma causa base secundária que está aumentando a pressão dele. Isso aqui é muito comum, pessoal, muito comum mesmo. E assim, é uma questão que muitos médicos, infelizmente, negligenciam. Por quê? O que acontece? Por exemplo, já atendi muito paciente que chega, por exemplo, com uma dor de cabeça, ou melhor, um trauma, teve uma fratura, igual eu falei para vocês, chega pra gente de média pré-A, a PA tá alta, né, tá 17 por pouco, 17 por tanto e tal, tá alta. Aí o que que acontece? Infelizmente muitos médicos não conhecem esse conceito, vão lá e medicam esse paciente para baixar a PA dele. Só que é muito melhor você tratar a dor desse paciente e avaliar. Se você tratou a dor desse paciente adequadamente, muito provavelmente essa PA dele vai regular, porque ela tá aumentada às custas da dor do paciente. Então, a terapia antihipertensiva, ela vai ser reservada a certos casos. A gente vai ver que a diretriz atual, ela reforça muito isso, que a terapia antihipertensiva imediata, ela não é hoje em dia vista com bons olhos para todo paciente, pelo contrário, ela pode causar dano aos pacientes que não têm indicação real de receber essa terapia antihipertensiva imediata. Já quando eu falo do manejo da hipertensão arterial sem LOA, eu tenho que pensar então, né, em realmente descartar, LOA. Então se é uma clínica questionável, se eu tenho dúvidas,
lembre-se, é uma situação de emergência. Se eu tenho dúvidas, eu pego por excesso, eu solicito exames complementares, faço uma avaliação melhor do paciente para descartar realmente LOA, porque eu não posso deixar passar batido. Vou então, né, realmente descartado a LOA, é só realmente uma elevação da PA importante sem LOA, eu vou, esclarecer esse paciente e manejar ambulatoriamente aquela etiologia. Então, se é um paciente, por exemplo, que ele parou de tomar a medicação, eu vou reintroduzir a medicação dele e vou orientar ele a procurar um ambulatório, né, encaminhar ele para o postinho de saúde, para que as medicações deles possam ser ajustadas. Vou também tratar causas associadas, porque muitas vezes o paciente ele vai chegar para você com realmente uma crise hipertensiva e com outra causa associada. Por exemplo, uma dor, uma ansiedade e tal, é importante que a gente trate também essas outras causas. Se é um paciente que ele não tem um diagnóstico de hipertensão, é muito importante que eu busque, começar a abordar o diagnóstico desse paciente. Então eu vou orientar ele, vou encaminhar ele para o postinho de saúde, vou solicitar um MRPA ou MAPA, porque eu quero realmente tratar esse paciente, essa hipertensão, de modo crônico. Se o paciente chega para mim no pronto-socorro, eu vejo que ele está com uma crise hipertensiva e manda ele embora para casa, sem mais nem menos, o que que vai acontecer? Vai passar 1, 2 dias, o paciente vai tornar a ter uma crise hipertensiva, vai voltar no pronto-socorro, vai te causar dor de cabeça atendendo lá de novo. Então, é um paciente que eu tenho que buscar regular o tratamento dele. E se ele não tem tratamento, eu tenho que buscar diagnosticar esse paciente. Então eu não posso deixar esse paciente embora sem, no mínimo, encaminhar ele para o postinho de saúde para verificar essa pressão arterial dele, tá bom? Bom, orientar também, né, sempre em relação aos sinais e sintomas de alarmes, e a importância da adesão ao tratamento e mudança de estilo de vida. Igual eu falei pra vocês, muitos pacientes, eles têm essas crises hipertensivas, porque eles param o tratamento por conta própria. "Ah, não tô sentindo sintoma nenhum, né, minha pressão tá boa". Aí vai lá, o cara para de tomar medicação por conta própria, é uma crise hipertensiva. Então eu tenho que explicar para esse paciente com calma que realmente é importante ele tomar a medicação, independente do valor da pressão dele. Pelo contrário, a pressão dele se estiver boa, é justamente por conta da medicação que ele tá tomando, né. E tem muito paciente que pensa isso: "Ah não, minha pressão tá boa, vou parar de tomar a medicação". Pelo contrário, a sua pressão tá boa porque você tá tomando a medicação, se parar de tomar a medicação, sua pressão vai piorar. Então, assim, reforçando que a última diretriz, né, ela traz evidências concretas de que não há benefícios em realizar terapia antihipertensiva oral de rotina no PS. Então, até pouco tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, era muito comum o paciente chegar pra gente no PS com a pressão, né, elevada, 18/12 pra cima, sem lesão de órgão-alvo, então o paciente estava muitas vezes assintomático, e você tacava clonidina, você tacava captopril, hidralazina no paciente, a pressão do paciente ia lá pra baixo, muitas vezes você causava hipotensão. Enfim, hoje em dia isso não é mais indicado. O indicado é você ou reintroduzir as medicações do paciente se ele não estiver usando, ou você simplesmente encaminhar o paciente para o postinho de saúde. Porque não é uma situação de urgência, não é uma situação que ele tem risco imediato de vida. Se ele ficar com a pressão alta dele ali um pouquinho, né, por algumas horas, por alguns dias, ele não vai morrer por causa disso. Então, não tem necessidade de abaixar essa pressão de modo imediato no pronto-socorro. Então, hoje em dia a gente não faz mais captopril, não faz mais clonidina, hidralazina de rotina para esse paciente, tá? Isso aqui é muito importante, talvez seja a principal, mudança, o principal ponto que essa diretriz nova, traz pra gente. Porém, tá, porém, na medicina nem sempre nem nunca. Todos os casos devem ser avaliados individualmente. Então, se eu tenho pacientes que ele é um alto risco cardiovascular, então aquele paciente já teve 3 infartos, 2 AVCs, se é um paciente que ele tem uma cardiopatia grave, uma idade muito avançada, né, igual eu falei pra vocês, histórico de doenças cardiovasculares, portadores de aneurismas, pacientes que estão internados ou que têm alguma comorbidade muito relevante, eu posso, para esse grupo seleto de pacientes, que é a minoria da minoria, considerar em fazer terapia via oral no pronto-socorro. Por quê? Porque é um paciente que tem um risco cardiovascular muito alto, então talvez realmente seja importante a gente dar um pouco mais de atenção para ele, tá. Então, assim, esse grupo seleto desses pacientes eu vou tratar no pronto-socorro. Mas todo o resto, eu vou mandar para casa, eu vou encaminhar para o postinho de saúde. Se eu escolher, né, por tratar o paciente no pronto-socorro, então se eu tiver, por exemplo, né, aquele paciente que tem um aneurisma, né, tem um alto risco cardiovascular, ou então um paciente que ele tá internado, vai ficar 7 dias internado, vai ficar muitos dias internado, eu não posso também negligenciar o tratamento dele, né, até porque ele vai ficar internado. Então para esses pacientes eu vou utilizar opções via oral. Então eu inicio em baixas doses, tá, então quais são as principais opções? Captopril, clonidina, hidralazina e amlodipino. Então, o ideal, geralmente, a gente começa com captopril, porém se é um paciente que já está fazendo uso de BRA ou IECA, aí é interessante já começar, então, com clonidina, hidralazina ou amlodipino, porque tem um mecanismo de efeito diferente, né. Eu vou fazer, então, uma dose pequena, avaliar. E aí eu vou avaliando. Qual que é o meu objetivo para esses pacientes? É reduzir a PA para aproximadamente, né, 160 por 100, ou então 25%, ou então uma diminuição de 25% da PA. Diminuiu para isso, eu não vou tratar mais de modo imediato, eu vou somente ali empregar o tratamento crônico do paciente.
tá? Mas lembrando, não confundam isso. Hoje em dia, percebe-se que a grande maioria dos pacientes, eles não têm benefícios em realizar a terapia antihipertensiva via oral no PS, tá? Por isso que a principal conduta que eu faço para esses pacientes é encaminhar para o postinho de saúde, para que no postinho de saúde, com calma, o médico possa avaliar esse paciente e introduzir as medicações de uso crônico desse paciente com calma e assertividade. Agora, pessoal, pausa essa aula, respira, porque a gente vai entrar aqui no ponto mais importante, que é o manejo da emergência hipertensiva. Eu reforço que é o mais importante, porque é justamente a condição que vai levar o paciente mais rapidamente à morte e, portanto, a gente tem que acertar, né, o diagnóstico e o tratamento para esse paciente. Então, chegou um paciente para mim que eu suspeito que seja uma emergência hipertensiva. Primeiro ponto, eu tenho que diagnosticar qual é a etiologia dessa emergência hipertensiva. Então é um infarto, é um AVC, é uma dissecção aguda de aorta, é um edema agudo de pulmão, qual que é a etiologia base. E com isso eu vou fazer o quê? Exame físico, anamnese, conforme a gente falou anteriormente, e solicitar os exames complementares para esclarecer essa lua. Eu vou colocar esse paciente em sala vermelha, com monitorização contínua, com, né, principalmente monitorização da pressão arterial, avaliar também fatores secundários associados, então muitas vezes é um paciente que ele tá com dor, né, a própria etiologia pode causar dor, então um paciente que tá com um infarto, ele vai ter muita dor torácica, por exemplo. Então eu tenho que tratar essa dor, tenho que tratar a ansiedade, etcétera, porque isso vai ajudar a reduzir minha pressão. E, avaliação recorrente da função cardiovascular, neurológica e respiratória do paciente, porque pode descompensar a qualquer momento. Também avaliação recorrente, na realidade, assim, quase que contínua, da pressão arterial do paciente. E aqui, claro, nós temos que manejar individualmente as causas etiológicas desse paciente, porque é justamente esse que é o tratamento preconizado para ele. Inclusive, essa avaliação recorrente da pressão arterial é um paciente que, inclusive, eu posso utilizar, né, monitorização invasiva da pressão arterial para ter um controle realmente mais adequado da PA desse paciente. Então, quais são as principais lesões de órgão-alvo que a gente vai se deparar no dia a dia no pronto-socorro? A gente tem alguns grupos, né. O primeiro deles é o neurológico, então a gente tem encefalopatia hipertensiva. A encefalopatia hipertensiva, ela vai ser uma LOA, relativamente comum, né, que tem que ser um alvo de estudo nosso. O AVC isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnoide ou aneurisma, rompimento de aneurisma, no caso. No grupo cardíaco pulmonar, temos que pensar na síndrome coronariana aguda, edema agudo de pulmão, insuficiência aguda hipertensiva. No vascular, né, principalmente pensando nas síndromes aórticas agudas, por exemplo, a dissecção aguda de aorta. Temos que lembrar também, né, naquele paciente que ele pode ter uma insuficiência renal aguda. No obstétricos, toda mulher que tem suspeita de gravidez, eu tenho que pensar em pré-eclâmpsia grave, né, ou eclâmpsia. E ocular, temos que pensar também na retinopatia hipertensiva grau 3 e 4. Então a encefalopatia hipertensiva, ela vai ser uma emergência hipertensiva, como eu falei para vocês, que ela vai ser caracterizada, né, por essa pressão aumentada, associada a uma disfunção cerebral aguda. E é uma disfunção potencialmente reversível. Por isso que a gente tem que tratar, né, a gente tem que identificar e tratar, porque a gente pode realmente não só salvar a vida desse paciente, mas permitir que esse paciente, viva sem nenhuma sequela. Então como é que é a fisiopatologia da encefalopatia hipertensiva? O paciente ele inicia com uma pressão arterial elevada. Essa pressão arterial elevada, ela resulta em uma hiperperfusão, perdão, e aumento da pressão hidrostática. Então aquele sangue chega aos vasos, do cérebro, né, e dilata aqueles vasos eles ficam com uma pressão hidrostática aumentada. Com isso, começa a ter uma lesão endotelial daqueles vasos e começa a extravasar líquido para fora dos vasos, resultando então em um edema vasogênico. Esse edema vasogênico, ele vai acabar aumentando a pressão intracraniana e resultando numa disfunção cerebral. Então essa é a fisiopatologia da encefalopatia hipertensiva. Se eu controlo a pressão arterial do paciente, eu diminuo a hiperperfusão, diminuo a lesão endotelial e extravasamento de líquido, e o paciente então ele volta à sua normalidade. Então como é que é a apresentação clínica da encefalopatia hipertensiva? É aquele paciente que chega pra gente com a PA elevada, associada a sintomas neurológicos, então cefaleia, náuseas e vômitos, alterações visuais, alterações do nível de consciência, convulsões, déficits neurológicos transitórios e papiledema. Então o diagnóstico é feito aquele paciente que tem uma PA elevada, associada a sintomas de disfunção cerebral difusa e que não tenha outra causa identificável. Isso aqui é muito importante. Então, a encefalopatia hipertensiva é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que excluir outras causas para dar esse diagnóstico. Então, eu faço uma TC de crânio obrigatoriamente para esse paciente, ou então uma ressonância magnética, né? A gente sabe que a TC é mais rápida e mais disponível. E o objetivo da TC e da ressonância magnética é descartar outras causas, por exemplo, AVC, né? Hemorragia subaracnoide, etc. Mas eu posso ter também a presença, né, de edema difuso, né, bilateral vasogênico na TC ou na ressonância, tá bom? Mas o grande objetivo aqui é descartar outras causas, como eu falei pra vocês, esse é um diagnóstico de exclusão. Qual que é o tratamento? O tratamento ele envolve o manejo da hipertensão intracraniana e das causas associadas e também a redução controlada da PA.
Então, o meu objetivo aqui é reduzir a pressão arterial média em 15% nas primeiras 1 a 2 horas e, no máximo, 25% nas primeiras 24 horas. Então, eu tenho que fazer aqui uma redução da PA devagar, lenta, controlada. Eu não posso chegar o paciente para mim lá com uma pressão de 21/12, tacar a medicação nesse paciente para ele atingir uma pressão de 9/6. Se eu fizer isso, eu aumento muito o risco de isquemia cerebral, isquemia miocárdica, porque eu estou causando uma alteração muito abrupta da pressão arterial. O paciente saiu de uma hipertensão para uma hipotensão muito rápido. Então eu tenho que fazer um manejo controlado dessa pressão. Então eu vou diminuindo devagar, tá? Cerca de 15% nas primeiras 1 a 2 horas e 25% nas primeiras 24 horas. Vou, evitar o uso de nitroglicerina, pois a nitroglicerina ela pode piorar o edema cerebral. Então aqui o nosso grande objetivo é utilizar o nitroprussiato de sódio, que é justamente um vasodilatador, né, endovenoso, que eu consigo titular a dose, então eu consigo controlar essa medicação na BI com muita, eh, sensibilidade. E o objetivo aqui é justamente eu começar com pequenas doses e aumentando conforme necessário, mas sempre lembrando de não ultrapassar as metas terapêuticas para não aumentar risco de isquemia cerebral. Agora nós temos o AVC isquêmico, então o AVC isquêmico talvez seja uma das principais causas, né, de emergência hipertensiva que a gente atende no dia a dia. Ela vai ser então caracterizada por uma instalação de um déficit neurológico focal, decorrente de uma oclusão, né, de uma artéria cerebral, que vai causar então, né, um aumento da pressão arterial, em resposta a essa oclusão arterial. Então, lembrando que a PA ela pode ser tanto causa, tá, do AVC isquêmico, como também consequência, os 2. Então, a pressão arterial elevada como causa, ela vai causar, então, cronicamente, uma lesão endotelial e arteriosclerose. Então, aquele vaso ele começa a ficar rígido e começa a ficar lesado. Isso, deixa o vaso muito mais propenso à formação e deslocamento de trombos e êmbolos, né. O deslocamento desses tromboembolismos podem, então, causar uma oclusão arterial. Lembrar também que o próprio pico hipertensivo ele pode literalmente arrancar, né, placas, arterioscleróticas, e coágulos e tal, e deslocar para o cérebro ou então outras estruturas do nosso corpo. Bom, e como consequência, então a gente pode ter, né, a PA aumentada como consequência, que seria o quê? Eu tenho um AVC, né, então eu tenho uma oclusão arterial, essa oclusão arterial ela causa uma queda do fluxo cerebral e isso resulta em uma ativação simpática para tentar aumentar esse fluxo cerebral. Essa ativação simpática ela aumenta então a PA para aumentar a pressão de perfusão cerebral desse paciente e, tentar corrigir essa, hipoperfusão cerebral, tá. Então a PA que ela pode ser tanto causa como consequência. Como é que a gente vai pensar quando é que a gente vai pensar em AVC isquêmico? Então aquele paciente que ele tem uma apresentação clínica de cefaleia, déficits motoros ou sensitivos, ataxia, afasia, alteração no nível de consciência, alteração de comportamento e outras alterações neurológicas. Então, em resumo, todo paciente que chega com sintoma neurológico súbito para mim, eu tenho que pensar em AVC isquêmico. O diagnóstico, então, ele é a pressão arterial elevada com sintomas compatíveis com a AVE. O exame de imagem, né, ele vai descartar sangramento, porque, né, tem que ser um AVE isquêmico. Ele pode ter achados compatíveis com AVE isquêmico. Então a gente observa aqui uma área, né, hipodensa na tomografia, justamente compatível com, AVE isquêmico. Qual que é o tratamento do AVE isquêmico? Então aqui, né, inclusive as diretrizes novas de AVC, elas trazem justamente também a importância de você controlar a PA de modo cauteloso. Então, eu vou reduzir a PA quando? Em um paciente que está com AVC. Depende. Se é um paciente que ele tem é candidato, né, à trombólise ou à terapia endovascular, né, a trombectomia mecânica, eu vou tratar a PA desse paciente somente se ela estiver acima de 185/110. Então, se o paciente estiver com a PA de 170 por exemplo, por 9, eu não vou tratar, tá? Se ele é candidato a trombólise ou terapia endovascular. E se o paciente não é candidato a trombólise, ou seja, ele, né, passou a janela dele de trombectomia, de trombólise, eu vou tratar somente se a pressão estiver acima de 220/120. Então, mesmo que o paciente esteja com AVC, mas com uma PA, por exemplo, sistólica de 190, eu não vou tratar se ele não for candidato a trombólise ou endovascular. Isso aqui é um ponto que a última diretriz traz e ressalta ele muito bem. Até pouco tempo atrás a gente tinha aquela questão de tratar, né, a pressão no AVC e tal, de fazer um controle muito rigoroso da pressão, mas hoje em dia vê-se que, muitas vezes o profissional tentava tratar a pressão, tentava diminuir a pressão, mas em vez de regular ela, ele causava uma hipoperfusão cerebral, porque a pressão diminuía muito, diminuía a perfusão cerebral, né, diminuía a pressão de perfusão cerebral, e o paciente então tinha piora do quadro neurológico. Então hoje em dia ele só vai tratar, né, essa pressão aumentada nessas 2 condições, nesses valores. Se eu vier a tratar, qual que é o grande objetivo? Serão as mesmas metas do edema cerebral. Então eu tenho que diminuir a pressão arterial média em 15% nas primeiras 1 e 2 horas, né,
e 25%, né, no máximo, nas primeiras 24 horas. Se eu diminuo muito rápido a pressão desse paciente, eu vou causar isquemia cerebral. Eu vou piorar o quadro neurológico do paciente, possivelmente posso até mesmo matar esse paciente. Por isso que a correção da pressão arterial aqui no AVC isquêmico ela é muito cuidadosa e eu só vou realizar em pacientes selecionados. Sempre atentando se ir na meta de PPC, maior que 60 ou 70 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio. E a droga de escolha vai ser o nitroprusiato de sódio também. É bom evitar a nitroglicerina porque pode causar mais edema cerebral. Agora eu tô falando de AVC hemorrágico, ou seja, tive um sangramento intracraniano. No AVC hemorrágico, ocorre então, né, uma ruptura de vasos cerebrais fragilizados pela RAS crônica ou então outras doenças, né, como aneurisma, como malformações arteriovenosas e etc. E isso vai causar então um hematoma intracraniano agudo, que vai ser uma das manifestações mais graves da emergência hipertensiva. Então a pressão arterial aumentada que ela pode ser tanto causa como consequência. Então a RAS crônica, ela causa, uma lesão endotelial e arteriosclerose, então aquele vaso ele fica mais frágil, fica mais rígido e mais frágil, né, ele começa a ter lesão endotelial. Aí em algum momento da vida o paciente tem um pico hipertensivo, então a pressão do paciente sobe lá para 210 por 12, por 13. Ele tem um pico hipertensivo, esse pico hipertensivo então literalmente estoura o vaso do paciente que já está fragilizado por uma doença prévia. Ou então esse paciente tem um aneurisma, alguma coisa assim, literalmente rompe, né, estoura por conta desse pico hipertensivo, o paciente então ele tem um AVC hemorrágico. Agora, quando eu falo de consequência, é o mesmo aspecto do AVC isquêmico. Então eu tenho uma ruptura arterial, eu tenho a queda da perfusão cerebral e por isso eu tenho uma ativação simpática. Pra quê? Pra manter a PPC, né, pra manter a perfusão cerebral. Porém, ao ter essa ativação simpática, eu tenho um aumento compensatório da PA para aumentar essa PPC. Qual que é o problema? Essa PA que aumenta, ela aumenta o sangramento, tá? Então, se eu aumento a PA do paciente, ele aumenta o sangramento lá dentro do cérebro, isso pode piorar e muito o quadro do paciente. Então é um mecanismo, né, uma bola de neve que acontece no AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, basicamente, os sintomas, né, serão, muito semelhantes ao AVC isquêmico. A gente tem algum outro sintoma que faz a gente pensar mais, né, então, por exemplo, sintomas neurológicos também em pacientes jovens, a gente pensa mais em caráter hemorrágico. Cefaleia em thunderclap, né, que é a cefaleia em trovoada, uma dor intensa, rápida e abrupta. A gente pensa mais em AVC hemorrágico, mas de maneira geral a apresentação clínica é bem semelhante ao AVC isquêmico. E o diagnóstico também vai ser bem semelhante ao AVC isquêmico. Então tem que ter uma PA elevada, sintomas compatíveis com a AVE e uma neuroimagem compatível com a AVE hemorrágico. Então, por exemplo, aqui mostrando, né, áreas hiperdensas, é justamente compatível aqui com hemorragia intracraniana. No AVC isquêmico, eu falei pra vocês que a gente não pode reduzir a pressão muito rápido porque pode causar isquemia cerebral. Isso aqui também é verdade, né, nesse contexto do AVC hemorrágico. Porém, no AVC hemorrágico, eu contei pra vocês na fisiopatologia que se eu permito que a pressão arterial fique alta, eu aumento mais o sangramento e aumento também o risco de ruptura de novos vasos. Então eu tenho que causar, né, uma diminuição da PA desse paciente um pouco mais rápida para evitar essa piora do sangramento. Então o objetivo aqui é eu reduzir a pressão arterial para 140 a 160 milímetros de mercúrio, tá? Por quê? Eu mantendo essa meta, eu vou evitar que ocorra a ruptura de novos vasos e evitar que piore o sangramento desse paciente. Sempre lembrando, não reduzir mais que 25% da PA nas primeiras 24 horas, porque isso aumenta muito o risco de isquemia cerebral. E sempre também lembrar, né, de avaliar a PPC do paciente, tem que estar aí entre 60 e 70 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial média, manter ela acima de 65 milímetros de mercúrio. A droga de escolha aqui também é o nitroprusiato de sódio, vou iniciando em baixas doses e aumentando conforme o paciente for respondendo. Bom, falamos aí das questões neurológicas, agora a gente vai para a questão cardiovascular. Então a gente começa aqui falando sobre a síndrome coronariana aguda, que vai ser justamente, provavelmente, né, a principal etiologia de emergência hipertensiva que a gente tem no nosso dia a dia no pronto-socorro. Aquele paciente está infartando. Então, como é que é a fisiopatologia, da relação, né, da PA elevada com a síndrome coronariana aguda? A gente tem então uma RAS crônica ou agudizada. Essa RAS crônica ou agudizada, ela faz então um aumento da pós-carga desse paciente. Isso resulta então em uma sobrecarga de VE. Isso cronicamente vai causar uma hipertrofia de VE, tá? E aumento da demanda metabólica. Então esse VE, aquela paciente que está com uma pressão crônica elevada, o VE começa a ficar sobrecarregado, começa a hipertrofiar, e como ele começa a ter mais músculo, tem mais demanda metabólica. Isso aqui pode gerar um IAM do tipo 2, porque o paciente ele tem tanto, a demanda metabólica, que o fluxo sanguíneo dele não consegue suprir essa demanda metabólica, ele tem então um processo isquêmico por demanda metabólica aumentada, é o IAM do tipo 2. Eu tenho a lesão endotelial crônica também, né, arteriosclerose,
Isso deixa os vasos mais propensos à formação e deslocamento de trombos e arteriosclerose. Com o pico hipertensivo, eu tenho a ruptura e a erosão da placa ou do trombo, ela vai nadando, né, e vai ocluir então alguma artéria coronariana, resultando em um IAM do tipo 1, infarto agudo do miocárdio. E aí qual que é o problema? Esse infarto, né, ele vai causar também uma hipertensão por ativação simpática. Então tanto a dor do infarto vai aumentar a pressão, como também o próprio corpo ele vai aumentar a pressão para tentar, vascularizar, para tentar perfundir aquele miocárdio que está isquêmico. E isso aqui volta aqui para cima e resulta então numa bola de neve. Então quanto maior a pressão do paciente, maior a pós-carga, maior a demanda metabólica, maior, né, a isquemia e assim vai, sucessivamente, tá bom? Então, na síndrome coronariana, quais são os sintomas que a gente tem que lembrar? A dor torácica típica, a sudorese, né, sudorese fria, paciente que chega pra gente com síncope ou pré-síncope, palpitações, dispneia e sinais de disfunção cardiovascular. O diagnóstico, então, vai ser uma PA elevada e sintomas compatíveis com síndrome coronariana aguda. Também eu tenho que levar em consideração um eletrocardiograma, né, com achados compatíveis, por exemplo, né, o supra de ST. Se eu tenho também um POCUS com achados compatíveis com síndrome coronariana aguda, então, por exemplo, uma hipocinesia segmentar, e alterações, né, compatíveis também em troponina ou CKMB. Então, é importante identificar isso aqui precocemente, que é um quadro extremamente grave. E o tratamento, Marcos, como é que é? Aqui o tratamento já é um pouco diferente. Então, na síndrome coronariana aguda, eu tenho que manejar, né, ela, propriamente dita, e vou manejar também causas associadas. Então, por exemplo, a dor do paciente. E vou realizar aqui também uma redução controlada da PA, seguindo a regra de diminuir apenas 15% nas primeiras 1, 2 horas e não reduzir mais que 25% nas primeiras 24 horas. Porque, além de ter o risco de isquemia cerebral, aqui eu também aumento o risco de isquemia miocárdica. E lembrando, o coração ele é perfundido na diástole. Tá? Então lembra, quando eu tenho ali o fechamento da válvula, né, na diástole, aí o sangue retorna e vai para as coronárias. Então, é justamente na diástole que eu tenho a perfusão, né, a vascularização do miocárdio. Então, se eu diminuo muito a pressão diastólica, eu posso piorar ainda mais essa isquemia miocárdica. Então perceba, gente, a pressão arterial, ele é um causador, um fator importante da fisiopatologia? É. Mas ele também é o que mantém um paciente vivo em algumas condições, como é o caso do infarto, do AVC. Então, eu não posso diminuir essa pressão abruptamente. Como é que eu vou diminuir, né? Eu uso então aqui a nitroglicerina, tá? Então, sempre que eu estiver falando de hipoperfusão miocárdica, eu penso em nitroglicerina. Por quê? A nitroglicerina, ela tem um efeito que ela vasodilata as coronárias. Então, isso diminui a dor do paciente e aumenta muito a perfusão miocárdica do paciente. Lembrando também sempre começar em doses baixas e aumentar conforme necessário. Segunda opção que eu posso aí utilizar, né, são os BCCs de hidroperidínicos. E se o paciente ele tem taquicardia persistente e não tem sinais de choque, eu posso utilizar, né, um beta-bloqueador. Por quê? Porque ao utilizar um beta-bloqueador, além de eu diminuir a pressão do paciente, eu também diminuo a demanda metabólica do coração, porque ele vai bater menos vezes, e aí com isso eu também diminuo a isquemia. Então eu uso geralmente ou metoprolol ou esmolol. Então quando eu falo de edema agudo de pulmão hipertensivo, eu vou estar falando, né, justamente de um edema agudo, no contexto de uma PA marcadamente elevada. E essa PA, ela vai então justamente ser a causa, né, de uma congestão pulmonar súbita. Então como é que acontece? Eu tenho então, né, o paciente está com a PA elevada, isso vai então aumentar a pós-carga e sobrecarga de ventrículo esquerdo, e leva então a uma disfunção de VE e congestão da circulação pulmonar. Então literalmente começa a ter um represamento, né, da circulação e atinge então a circulação pulmonar. Com isso, eu tenho uma dilatação dos vasos, os vasos pulmonares eles ficam repletos de sangue, realmente uma congestão. Isso então aumenta a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática ela então começa a causar lesão endotelial e extravasamento de líquido para o interstício e alvéolos. Então é como se literalmente o plasma começasse a sair dos vasos por uma pressão, né, elevada dentro dos vasos, começa então a encharcar literalmente o pulmão de água, e aí resultando então no edema agudo de pulmão hipertensivo. Quais são os sinais e sintomas, né? Então aquele paciente que tem uma dispneia, saturação, edema, né, então ele vai ter muitas vezes sinais de congestão sistêmica, cianose e crepitações difusas. O diagnóstico é realizado então por uma PA elevada, associados a sintomas compatíveis com edema agudo de pulmão, que são esses que eu citei para vocês. E também, né, a gente pode utilizar aí mão de exame de imagem. Então, por exemplo, a radiografia e a tomografia, ela vai indicar pra gente sinais de congestão pulmonar. Então, olha só esse raio-x aqui. Ele mostra pra gente um pulmão extremamente congesto. A gente vê esse pulmão, né, todo, com vasos dilatados que chegam até o ápice, eh, muito infiltrado, né, realmente. Então é um pulmão extremamente congesto. E no ultrassom também, né, o POCUS, ele é um exame extremamente eficaz pra gente utilizar aqui nesse contexto de avaliação do edema agudo de pulmão,
Porque ele mostra claramente que o pulmão está congesto, através da presença das linhas Berti-Kelly. Então, essas linhas horizontais, perdão, verticais que eu tenho aqui na visualização, pulmonar, é um indicativo, excelente, né, de congestão pulmonar. E eu posso ter também alterações, em eletrocardiográficas, na gasometria, lactato e outros, a depender do quadro do paciente. Então como é que é o tratamento? O tratamento aqui, eu vou utilizar, né, eh, ou a nitroglicerina ou o nitroprusiato. Lembrando, não reduzir mais que 15% nas primeiras 1, 2 horas e não mais que 25% nas primeiras 24 horas. Eu uso a nitroglicerina quando eu tenho suspeita, né, quando eu tenho diagnóstico de isquemia miocárdica. Então, muitas vezes, o edema agudo de pulmão hipertensível é às custas de um infarto agudo de miocárdio. O paciente infartou, teve uma sobrecarga de VE, PA elevou junto como resposta simpática, e tudo isso resultou no edema agudo de pulmão hipertensivo. Então, muitas vezes, pode ter um componente isquêmico ali e que você tem que investigar. Já quando eu não tenho um componente isquêmico, então não é um infarto, né, por detrás, por exemplo, eu vou utilizar o nitroprusiato, né, então o nitroprusiato nesse caso vai ser mais interessante. E uma outra opção, né, que eu vou utilizar como associação é a furosemida, porque a furosemida é um diurético, ele vai então ajudar a diminuir essa congestão pulmonar. Posso utilizar também, né, outros tratamentos, outras terapêuticas específicas do manejo do EAP, como por exemplo, né, a VNI, né, a ventilação de pressão positiva, e, lembrar também de manejar as demais causas associadas. Vamos falar aqui então agora de síndromes aórticas agudas, né, principalmente a dissecção aguda de aorta. Ele vai ser uma das emergências hipertensivas mais fatais, né, que tem maior risco de morte do paciente e extremamente grave, a questão aqui do tempo é essencial. Então o que acontece na dissecção aguda de aorta? Eu tenho um pico hipertensivo, esse pico hipertensivo ele vai então levar a um cisalhamento das camadas, né, da aorta, então, acaba que a parede interna da aorta, né, a íntima, ela começa literalmente a sofrer uma ruptura, né. Então, conforme mostra essa imagem, tem aqui o fluxo sanguíneo em alta intensidade, uma pressão muito aumentada, essa pressão aumentada começa a bater aqui na parede da artéria, e aí uma hora, né, essa parede começa a romper. Isso é uma dissecção aguda de aorta. Primeiro ela rompe a parede interna, depois a camada média, né, e por fim a parede externa. Então, se eu não trato isso aqui rapidamente, ela vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, até que o vaso vai estourar mesmo e o paciente vai morrer de hemorragia em questão, né, de segundos. Então, é uma condição que tem um risco imediato de malperfusão e ruptura fatal desse vaso. E geralmente, né, acontece justamente na artéria aorta, então é uma artéria extremamente importante. Na realidade, a artéria mais importante do nosso corpo, que passa o maior fluxo sanguíneo no nosso corpo. Então uma ruptura dessa artéria é fatal. Por isso que é um quadro tão grave. E aí a gente vai observar, né, o diagnóstico dela através da perdão, da imagem, né, de tórax, principalmente a tomografia, que ela vai evidenciar justamente então essa ruptura da camada da aorta. Então aqui a gente tem a aorta, ó, o arco da aorta, e aqui a gente observa uma uma fina camada, né, eh, solta aqui dentro do lúmen da artéria. Isso aqui é justamente o quê? É justamente a camada, né, a ruptura da íntima, que começou a soltar, começou a abrir aqui para dentro do lúmen da artéria. Então, por exemplo, esse aqui é o fluxo, esse aqui é o caminho normal da artéria, e aqui começou a fazer, né, um outro caminho, um outro lúmen, dado essa ruptura. Se eu não trato esse paciente rapidamente, aqui vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, até que essa artéria aqui vai estourar e vai literalmente sangrar até morrer. Então como é que é a apresentação clínica? A apresentação clínica ela envolve, né, uma dor torácica intensa, o paciente ele vai chegar para você relatando que é a pior dor da vida, e é uma dor que irradia para o dorso, então ela começa na frente e vai para trás. O paciente ele pode ter um sopro de insuficiência aórtica novo, então a aorta, né, ela começa a dilatar e aí causa então essa insuficiência, né, da válvula aórtica e resultando num sopro. Esse paciente pode ter muitas vezes assimetria de pulso e PA, por isso é importante a gente medir a PA do paciente nos 2 braços. Se a PA estiver diferente, né, com uma discrepância muito grande, eu tenho que pensar em dissecção aguda de aorta. E esse paciente é um paciente que ele cursa rapidamente com instabilidade hemodinâmica. O diagnóstico então envolve a PA elevada, esses sintomas compatíveis com síndrome aórtica, né, aguda, e um exame de imagem compatível. Então, angio-TC, né, ou angiorressonância, que vai mostrar justamente a imagem, né, da ruptura da camada da aorta. O POCUS também, ele pode mostrar a dilatação da aorta, muitas vezes você pode ver até mesmo a ruptura pelo POCUS. E alterações prováveis no eletrocardiograma, dedímero e outros exames. Então nessa outra imagem aqui a gente observa, ó, aqui eu tenho a aorta, né, descendente, e ó, aqui eu tenho o lúmen, né, da aorta, e aqui veja que eu tenho uma camada de tecido mesmo nessa região mais hiperdensa, mais hipodensa, mostrando aqui justamente essa membrana, né, essa
esse tecido da aorta que tá começando a romper. Então, se eu não trato isso aqui rapidamente, esse paciente vai, ó, estourar isso aqui e vai sangrar até morrer, tá bom? Então, como é que é o tratamento? Veja que eu falei pra vocês várias vezes que é um tratamento que eu preciso tratar rápido. Então, lembra que eu falei pra vocês, até há pouco tempo, que a gente tem que tratar a pressão arterial com calma, né, reduzir devagar e tal. Isso é verdade, exceto na síndrome aórtica aguda. Se eu tenho um paciente com dissecção aguda de aorta, eu tenho que fazer um controle imediato da PA e da frequência cardíaca. Se eu não abaixo a PA, se eu não abaixo a frequência cardíaca desse paciente rapidamente, esse paciente vai ter uma ruptura total da artéria. E aí vai vir a óbito. Então eu começo, né, utilizando um beta-bloqueador, esmolol ou metoprolol, associado a um nitroprusiato de sódio. E, posso utilizar também morfina, porque é uma condição que dói muito, né, então tem que controlar a dor desse paciente. Na insuficiência renal aguda hipertensiva, ele vai ser, né, justamente então uma condição em que a pressão arterial ela vai ser, tanto causa como também a consequência dessa insuficiência renal aguda hipertensiva. Então como é que acontece? Eu tenho então uma elevação arterial elevada, isso vai causar uma lesão endotelial renal. Essa lesão endotelial renal ela leva então um processo de necrose fibrinoide daqueles vasos renais. Eh, e ou, né, associado à arteriosclerose hiperplásica concêntrica. Então, basicamente, o que acontece aqui, os vasos eles começam a ficar necróticos, né, começam a ficar fibrosados, e além disso também, eles começam a ficar hiperplásicos, então as células aumentam de tamanho e elas aumentam de modo concêntrico. Então o vaso, né, renal, que antes era assim, ele começou a ficar assim. Então o lúmen dele diminuiu e as paredes espessaram, né, justamente por conta desse processo de lesão endotelial renal. E aí, com isso, resulta em uma hipoperfusão renal e diminuição da taxa de filtração glomerular. Eu tenho, então, uma insuficiência renal aguda. Isso aumenta, então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai, um dos mecanismos dele é aumentar a pressão arterial. Quando ele aumenta a pressão arterial, eu volto a ter lesão endotelial e aí o ciclo se repete. Então, aqui também é um ciclo vicioso. E por isso é uma doença de difícil controle, tá bom? Na insuficiência renal aguda, né, associada à hipertensão arterial, eu posso ter os seguintes sintomas. Então, o paciente que ele cursa com edema, ganho de peso, anúria ou oligúria, sintomas urêmicos, né, então pode ter náuseas, vômitos, confusão mental e prurido. Evidentemente, também eu vou ter alteração na função renal laboratorial e disfunção hidroeletrolítica. O diagnóstico, então, ele é um diagnóstico que leva em consideração a PA elevada, associado à apresentação clínica compatível com IRA, né, e alterações em eletrólitos, ureia, creatinina, EAS, etc. Enfim, aqueles exames relacionados à função renal, tá bom? A insuficiência renal aguda, ela vai ser então, né, eh, tratada da seguinte maneira. Lembrando que é um tratamento muito difícil, porque, eh, como a gente tem esse ciclo vicioso, né, é uma pressão arterial muito de difícil controle nesse paciente, então muitas vezes a gente vai ter que usar mais de uma droga, tá? Mas enfim, como é que a gente trata? A gente vai fazer o manejo da IRA, né, normal, dos distúrbios hidroeletrolíticos, enfim, das causas associadas. E a PA a gente vai controlar da seguinte maneira: aqui a gente não vai reduzir mais que 15% nas primeiras 1, 2 horas e mais que 25% na primeira 24 horas, por conta do risco de isquemia cerebral e renal. Vou evitar aqui o risco de ni vou perdão, vou evitar aqui o uso de nitroprusiato e de nitroglicerina pelo risco de intoxicação. Então, essa droga aqui, o nitroprusiato, ela tem um componente nefrotóxico, então já é um paciente que ele tá com sofrimento renal. Eu vou evitar então para né, não causar mais dano renal ainda nesse paciente. Primeira droga que eu vou utilizar então, teoricamente, seria a nicardipina, o clevidipina ou o labetalol. Porém, essas drogas não tem aqui no Brasil. Então a primeira opção é a hidralazina. Eu uso de 1 a 10 miligramas EV e vou repetindo, né, a cada 30 minutos se necessário. A hidralazina ela pode causar uma taquicardia rebote. Então, muitas vezes, nesse paciente, eu tenho que utilizar também, em associação, um beta-bloqueador, como metoprolol ou esmolol, desde que ele não tenha, claro, sinais de congestão ou choque. Agora a gente vai falar sobre a pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, ela vai ser definida por uma pressão arterial acima de 160 por 110. Então, atenção nisso aqui, tá? Não é 18 por 11, é 160 por 110. Na paciente gestante, né? E que tem uma idade gestacional acima de 20, da 20ª semana. Lembrando que a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia ela pode acontecer inclusive após o parto, né, então, mesmo que a mulher já tenha tido o filho, né, ou a filha, ela pode ter a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. E aí o que que acontece, né, como é que é a fisiopatologia. Então, a mulher ela tem uma malformação vascular placentária, as artérias, as terulas placentárias são, ineficazes, né, então elas resultam em uma mal circulação placentária, isso gera então uma hipoperfusão placentária persistente. Essa hipoperfusão placentária persistente, ela resulta em liberação de fatores antiangiogênicos e inflamatórios.
Então aquela placenta ela começa a ter um sofrimento por conta de uma vasculatura placentária ineficaz e começa a liberar no organismo do paciente, da paciente no caso, né, mulher, eh eh, fatores antiangiogênicos e inflamatórios. Esses fatores, de modo sistêmico, começam a causar vasoconstrição e começam a irritar, né, diversos, regiões, sistêmicas. Essa vasoconstrição, esses fatores anti-inflamatórios, eles resultam então em uma hipertensão severa e causa muitas vezes lesão de órgão-alvo, né, em outros locais. Então, por exemplo, no cérebro ou no rim. Tá, então essa é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Basicamente é o útero, né, a placenta, que teve uma malformação vascular, vai liberar essas substâncias que vão fazer vasoconstrição, vai causar hipertensão severa e vai causar uma lesão de órgão-alvo em outro local. Então como é que é isso clinicamente? É a mulher, né, acima da 20ª semana, que cursa com cefaleia, alterações visuais, então, por exemplo, escotomas, né, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, isso aqui é muito clássico, convulsão, tá. A presença de convulsão é o que eu já chamo de eclâmpsia, que é um marcador, por exemplo, de estar tendo inflamação cerebral, de estar tendo lesão cerebral, alteração no nível de consciência e sinais e sintomas de outras duas. Então o diagnóstico é como? Tem que ter a PA acima de 16/11, mulher, né, acima da 20ª semana de gestação e uma apresentação clínica compatível. Eu tenho que ter uma proteinúria, tá, maior que 300 miligramas em 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina maior que 0,3. Se eu não tenho proteinúria, ou seja, se eu não tenho um sinal de lesão renal, eu tenho que ter evidência de outro LOA associado. Então, por exemplo, essa mulher tem que ter evidência de um edema agudo de pulmão, por exemplo, de um edema cerebral, né, enfim, outro LOA associado, tá. E lembrar que a convulsão tônico-clônica generalizada ela é característica da eclâmpsia, tá. Desde que não haja outra causa neurológica, que esclareça. O tratamento aqui, ele vai ser então o manejo de causas associadas e o manejo, né, da gestação. Então tem que solicitar a avaliação da GO, porque muitas vezes essa mulher vai necessitar de abordagem, né, cirúrgica para fazer uma cesárea de emergência, coisas do tipo. Tem que fazer então a redução controlada da PA. Eu diminuo essa PA, igualmente, né, em 15% nas primeiras 1, 2 horas e 25% nas primeiras 24 horas. A primeira opção aqui é a hidralazina. Então a hidralazina foi a medicação, né, que mais mostrou benefício para essas mulheres. Vou fazer 5 miligramas EV e repetir de 30 minutos se necessário. Posso também, né, fazer aí associado, como segunda opção, o nifedipino, 10 miligramas, um comprimido de 30 em 30 minutos até a regulação da PA. Por fim, mais ou menos importante, nós temos a retinopatia hipertensiva. Então a retinopatia hipertensiva ela vai entrar aqui como lesão de órgão-alvo quando eu tenho uma lesão ocular grau 3 e 4, então uma lesão mais avançada, né, mais severa, associada à hipertensão arterial sistêmica. Então como é que acontece isso? Qual que é a fisiopatologia? Aqui ficou errado. Isso aqui é a da eclâmpsia, mas enfim. O que que acontece, né, então a gente tem uma hipertensão arterial sistêmica que causa uma, lesão, né, na microcirculação retiniana. Então aquela pressão elevada começa a literalmente lesar aqueles vasos ali da microcirculação retiniana, e isso então resulta em uma lesão ocular grau 3 ou 4. Então na retinopatia hipertensiva, como é que vai ser o diagnóstico? Então a apresentação clínica dela é geralmente assintomática, então muitas vezes você vai fazer uma avaliação do paciente e acaba pegando, né, esse achado, ou pode ter alterações visuais, ou também cefaleia. O diagnóstico então eu tenho que ter uma PA elevada, com uma fundoscopia compatível com retinopatia hipertensiva grau 3 ou 4. Quais são os achados que chamam a atenção, né, que sugerem essa retinopatia hipertensiva avançada? São hemorragias retinianas em chama de vela, tá, que é o que a gente observa aqui nessa imagem. Exudatos algodonosos, que são regiões, né, que significam microinfartos da retina. Estreitamento arteriolar. E eu posso também ter alguns sinais. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o sinal de Gunn, que é quando eu tenho, uma arteríola da retina, que ela ficou, né, enrijecida pela pressão arterial, e ela começa a comprimir o vaso, né, venoso que passa perto dela. Então, por exemplo, aqui a gente tem a arteríola, tá, a arteríola, que ela tá enrijecida, e aqui embaixo eu tenho um outro vaso, né, um vaso venoso. Perceba que onde a arteríola passa, ela tá comprimindo, né, esse vaso venoso, justamente porque ela tá enrijecida, ela tá dura, por conta da pressão arterial elevada. A retinopatia hipertensiva a gente vai tratar como então? Novamente, manejar as causas associadas, não vamos reduzir mais que 15% nas primeiras 1, 2 horas, não mais que 25% nas primeiras 24 horas. E a opção aqui a gente pode utilizar tanto a nitroglicerina como o nitroprusiato de sódio, e que é a escolha nossa, né, depender também, dos outros achados do paciente. Uma coisa que eu ressalto para vocês, a retinopatia hipertensiva, ela muitas vezes não é a principal problema do paciente, né, ela muitas vezes é uma lesão de órgão-alvo associada a outras lesões. Quando a gente pensa, por exemplo, na hipertensão maligna, né, é justamente então a retinopatia hipertensiva é somente mais um achado na hipertensão maligna. O problema é justamente, por exemplo, a comprometimento renal que vem junto, ou outros lesão de órgão-alvo.
Então sempre que vocês encontrarem um paciente com retinopatia hipertensiva, né, avaliem outras lesões de órgão-alvo, porque vai ter alguma coisa junto provavelmente, tá. Só um outro ponto interessante, é que na segunda imagem aqui a gente também observa, ó, uma outra hemorragia em chama de vela, tá. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir aqui tudo que a gente tem que saber em geral para manejar, né, esses pacientes com crises hipertensivas, né, desde a pseudocrise, que seria uma crise mais leve, mais tranquila, até as emergências hipertensivas. É evidente que esse assunto é muito longo, né, se a gente fosse entrar aqui em cada condição, em cada doença, daria várias aulas. Então, assim, o ideal é que vocês conheçam a fundo cada uma dessas doenças que eu citei para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Não se esqueçam de divulgar nosso conteúdo, deixar o feedback. Estou à disposição para tirar aí as principais dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.